Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais uma aula da disciplina de Análise de Circuitos Elétricos 2. Hoje, o assunto será a Introdução aos Circuitos Seletores de Frequência. Resposta em frequência. Estudo do efeito de variações da frequência da fonte sobre as tensões e as correntes do circuito. A mudança da frequência de uma fonte senoidal não altera os elementos do circuito, mas ela pode modificar consideravelmente as impedâncias dos elementos capacitivos e indutivos. Essa afirmação, pessoal, ela é verdadeira quando a gente acha as impedâncias do circuito, quando a gente está tratando do indutor, ela é J⍵L, né? E um capacitor é 1 sobre J⍵L, onde esse ômega ele é diretamente relativo à frequência que está sendo injetada no circuito. E circuitos de seleção de frequência, que também são denominados de filtro, né? São montagens de circuitos com elementos organizados de maneira que deixam passar apenas sinais dentro de uma certa faixa. Por exemplo, TV, telefone, rádio, né? Então, esses filtros eles são circuitos elétricos que são construídos para que algumas frequências em específico sejam recebidas pelos dispositivos, por exemplo, né? Então, você pega aqui um rádio e a gente está querendo fazer uma seleção de uma certa emissora de rádio, então a gente vai conseguir fazer a seleção de apenas uma frequência específica para que a gente consiga ouvir as músicas da rádio, tá? Isso também se aplica para telefones, TV. Então, nenhum filtro é capaz de separar totalmente as frequências desejadas das indesejadas. O que seria isso? Vamos supor que eu tenho uma frequência, né, de 1000 Hz, a minha frequência desejada. Nenhum filtro ele é capaz de isolar única e exclusivamente essa frequência de 1000 Hz. Ela vai conseguir deixar como frequência principal essa frequência de 1000 Hz, mas frequências adjacentes elas também conseguirão passar pelo circuito. Então você vai ter um sinal de entrada, tem várias frequências, né, naquele sinal, você vai aplicar um filtro e você vai ter um sinal de saída. Então o primeiro filtro que nós vamos ver são os filtros passivos, né, que são construídos a partir de componentes passivos, resistores, capacitores, indutores. Então toda vez que nós tratarmos de filtros passivos aqui, a gente vai estar utilizando apenas componentes passivos, tá? Resistores, capacitores e indutores. Então, quase sempre a maior amplitude possível do sinal de saída é igual à amplitude do sinal de entrada. O que a gente está querendo dizer com isso? Que no circuito, o sinal de saída do circuito ele vai ter no máximo o valor do valor máximo de entrada, tá? Não podendo ser superado. Isso significa o quê? Significa que o ganho desse circuito nunca vai ser maior do que 1. Isso é importante. Então, alguns conceitos básicos, né? Frequência de corte. O que seria a frequência de corte? É a frequência na qual a amplitude decai para aproximadamente 70% do seu valor máximo. Você vai ter uma função de transferência, H de J⍵, onde ela vai possuir um valor máximo, e esse valor máximo aqui, a sua frequência de corte vai estar na região de 70% em relação ao valor máximo. Então esse 70% aqui é dado sendo H máximo sobre raiz de 2. Então a raiz de 2 aqui vai ser 0,70, aproximadamente 70%. Então significa o quê? Vamos supor que a gente está analisando aqui esse espectro de frequência. Isso aqui é um filtro. Ele vai estar aqui na frequência 0,01 e vai estar com ganho em 0. E aí, quando ele atinge um certo patamar, eu vou ter a frequência de corte, onde a frequência vai ser ativada. E a partir desse ponto onde existir a frequência de corte, ela vai ser correspondente a 70% do valor de H máximo. E vai começar a decair. Onde o H máximo, o valor dele é o valor máximo do módulo da função transferência. Então, para a gente achar esse H máximo, a gente vai ter que aplicar o módulo da função transferência. A banda passante são os sinais que conseguem passar da entrada para a saída. E a banda rejeitada são as frequências que não pertencem à banda passante. Então, essa banda rejeitada aí são as frequências que o filtro vai rejeitar, né? E a banda passante são as frequências que vão conseguir passar pelo filtro. No nosso primeiro filtro aqui, o filtro passa baixas. E a gente vai estar utilizando um circuito RL para representar esse filtro. Veja que nosso filtro aqui ele é um circuito RL comum em série, né? Onde vamos ter uma tensão de entrada, que a gente vai chamar aqui de Vin, e uma tensão de saída Vout. E nós vamos tentar achar a função de transferência. Como vocês viram na unidade passada, a função de transferência é a relação entre o sinal de saída sobre o sinal de entrada de um determinado sistema. Nosso sistema aqui, no caso, é um circuito RL, e a gente está querendo saber a tensão sobre esse resistor aqui, como sendo a nossa tensão de saída. Então, a função de transferência vai ser nosso V0 sobre Vin,
que é igual a quem? A esse divisor aqui, ó, de tensão. R sobre SL mais R. Vamos fazer algumas manipulações matemáticas para tirar esse L desse S aqui e vai ficar V0 sobre Vin é igual a R sobre L sobre S mais RL. Então, a função de transferência aqui desse circuito é H de S, que é igual a R sobre L sobre S mais RL. E a resposta em frequência aqui, né, a nossa função de transferência com resposta em frequência, nós vamos substituir nosso S por J ômega, vai ficar igual a R sobre L, dividido por J ômega mais R sobre L. Então, essa aqui é a função de transferência do nosso circuito passa-baixa. Vejam, pessoal, que aqui estou mostrando no gráfico desse filtro, e o filtro passa-baixa significa o quê? Que vão passar frequências até uma determinada frequência. Frequências maiores que aquela frequência determinada, elas não vão passar pelo filtro, serão as frequências rejeitadas. Então significa que as frequências que vão passar por esse circuito, elas deverão ser menores que a frequência de corte. Onde a nossa frequência de corte aqui, ó, vai estar situada onde? Em 70% do valor de H máximo, né? que é um módulo de H de S ou o módulo de H de J ômega. Então vamos primeiro achar o módulo da função de transferência. Vai ser o módulo de H de J ômega, que vai ser quem? Vai ser o módulo de R sobre L sobre o módulo de J ômega mais R sobre L. Vai ficar quem? R sobre L sobre raiz quadrada de R sobre L ao quadrado mais ômega ao quadrado. Vejam que esse J aqui, pessoal, ele não entra aqui porque eu estou tirando um módulo já desse número complexo aqui, que já está na forma retangular. Então, eu vou só pegar os termos que estão multiplicando. Vou pegar o termo da parte real e o termo que multiplica aqui a parte imaginária. Por isso que eu tenho apenas J ômega aqui. O ângulo de fase da função de transferência, ele é dado por θ igual a menos tangente de menos 1 ômega L sobre R. Então, vejam, pessoal, que aqui eu tenho a representação gráfica do módulo de H de J ômega, onde o ganho dele, o valor dele aqui, a gente já está vendo que o valor dele máximo é 1. E vou ter a representação do θ de J ômega, que é um ângulo onde ele começa em 0 e tende a chegar até menos 90 graus. Esse é o comportamento do ângulo, tá? Da função de transferência. Então, como é que seria a nossa frequência de corte aqui? A frequência de corte é o módulo de H de J ômega, 1 sobre raiz de 2 H máximo. E para achar esse H máximo, quando a minha função aqui eu atingo o máximo? Quando o meu ômega é 0, porque H de J ômega, onde ômega aqui é 0, vai ser igual a 1. Substituindo H máximo por 1, vai ficar 1 sobre a raiz de 2, módulo de 1, igual ao módulo de H de J ômega, que a gente já determinou anteriormente. Vamos substituir esses valores, tirar essa raiz, né? Estou querendo achar aqui a minha frequência de corte, que é meu ômega C. Vou fazer algumas manipulações matemáticas. E vou achar que minha frequência de corte é igual à relação de R sobre L. Isso significa o quê, pessoal? Que eu vou ter meu filtro. O meu filtro ele vai estar atuando até a nossa frequência de corte, que é nosso ômega C. E a relação R sobre L vai dar exatamente 70% do valor da função de transferência. Que nesse nosso caso aqui, nossa frequência de corte está nessa região. Nesse ponto aqui, esse ponto é 70% do valor da função do módulo de J ômega, que é exatamente 0,7, ou então 1 sobre a raiz de 2, que aqui vai ser 0,7. Vamos aplicar um exemplo aqui para um circuito passa-baixa. A eletrocardiografia é o estudo dos sinais elétricos produzidos pelo coração, e eles são medidos pelo eletrocardiógrafo. O instrumento deve ser capaz de detectar sinais periódicos com uma frequência na ordem de 1 Hz e operar na presença de ruídos senoidais causados pela rede elétrica, cuja frequência é de 60 Hz. Desta forma, escolha valores de R e L para que o circuito resultante possa ser usado em um eletrocardiógrafo para filtrar ruídos com frequências maiores que 10 Hz e deixar passar os sinais elétricos do coração com frequências da ordem de 1 Hz. Então, quais são os nossos dados aqui? Primeiramente, ele está querendo dizer que ele precisa de um filtro que elimine certas frequências, né? E ele está dizendo que esse filtro aqui ele precisa eliminar ruídos com frequências maiores que 10 Hz.
e deixar passar os sinais elétricos do coração com frequências de ordem de 1 Hz. Então significa, pessoal, que eu não posso ter frequências maiores que 10 Hz no nosso filtro, certo? Então, primeiramente, eu vou ter que minha frequência de corte vai ser 10 Hz, porque acima de 10 Hz eu não quero que frequências sejam admissíveis no nosso circuito. E para isso eu preciso montar um circuito RL. Como eu vou montar esse circuito, eu preciso determinar o valor de R ou o valor de L. Vamos determinar aqui o valor de L, e a gente escolheu aqui um valor de L como sendo 100 mH, que foi um valor escolhido, certo? Eu preciso achar aqui, determinar que minha frequência de corte é 2πf. Por que eu preciso fazer isso? Porque a minha frequência de corte aqui está sendo dada em Hz. Eu preciso achar essa frequência aqui em radianos por segundo. ΩC é igual a 2πf. Vou substituir f por 10. Vou achar que minha frequência de corte é 20π radiano por segundo. Essa transformação aqui, pessoal, é muito importante porque nos estudos de filtros a gente não vai usar nos cálculos frequências em Hz. A gente vai ter que achar nossa frequência em radianos por segundo. Isso é um fator muito importante, tá? Então, se você utilizar valores em Hz, pode ser que a resolução de algumas questões não dê certo. Então, achando o nosso ΩC igual a 20π radianos por segundo, eu consigo achar agora o nosso R, porque eu já tenho o valor da nossa frequência aqui, que é ΩC, R sobre L. Então, R é igual a L ΩC, que vai ser 100 vezes 10 a menos 3 vezes 20π. Então, o valor do nosso resistor é 6,28 ohms. Aí, pessoal, para a gente fazer um pequeno teste aqui no nosso circuito para ver como é que está o comportamento dele para esses sinais, onde a frequência que ele está querendo observar no equipamento na ordem de 1 Hz, vamos fazer a seguinte expressão aqui. Ó. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa função de transferência, que é quem? Que é H de J ômega, e no nosso caso aqui, que é V0 sobre VI, e eu vou aplicar alguns sinais para determinar se esse filtro está com o comportamento correto para as especificações do problema. Então, vou fazer aqui o módulo de V0 ômega é igual a R sobre L, dividido por raiz quadrada de R sobre L ao quadrado mais ômega ao quadrado, que multiplica o módulo de VI. Então, vou substituir os valores, eu sei que R sobre L, nós vamos ter 20π, que é a nossa frequência de corte, né? Sobre raiz de 20π ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, vamos aplicar os primeiros valores. Para a nossa frequência aqui, de 1 Hz, eu vou ter uma tensão V1 de 1 volt e uma tensão V0 igual a 1 volt também. Então, significa que na saída do nosso circuito, a tensão de entrada é igual à tensão de saída. Para uma frequência de 10 Hz, que é a nossa frequência de corte, eu vou ter uma tensão de entrada de 1 volt, o nível de tensão ela não muda, mas a tensão de saída já é igual a 0,707. Isso corresponde a quem, pessoal? 10 Hz é a frequência de corte do nosso circuito. E a gente viu lá que a nossa frequência de corte ela está situada exatamente em 70% do valor da nossa função de transferência, do nosso sinal de entrada. Então, se o nosso sinal de entrada está 1 volt, significa que sinais de tensão que chegam até 0,07, que seria nosso 70%, são valores válidos para o nosso filtro. Valores menores do que esse serão valores rejeitados no filtro. Então, vamos aplicar aqui uma frequência de 60 Hz. Eu vou ter na tensão de entrada 1 volt. E minha tensão de saída, veja pessoal, quanto é que ela é? É 0,1664. Uma tensão bem baixa, correspondente aqui a 16% desse valor da tensão de entrada, que fica exatamente na região da banda rejeitada. Para exemplificar, vou mostrar aqui o gráfico novamente do filtro passa-baixo. Tomando esse gráfico aqui, pessoal, do filtro, imagina aqui, onde nosso ΩC seriam 10 Hz, ok? A nossa frequência de 1 Hz está mais ou menos nessa posição aqui, e a nossa frequência de 60 Hz está mais ou menos nessa região. Significa o quê? Que frequências que estão aqui dentro dessa região, pessoal, são frequências que vão passar pelo nosso filtro. Então, frequências entre 0 até 10 Hz, elas vão passar pelos circuitos. Frequências acima de 10 Hz, que são as frequências que estão nessa região aqui, ó,
serão as frequências rejeitadas. Então, frequências como 11, 12, 15, 30, 40, 60, 120 Hz, qualquer valor acima de 10 Hz serão frequências rejeitadas. Por isso que o nosso filtro é passa baixo, ele só vai passar frequências abaixo de uma determinada frequência de corte. Filtro passa baixo agora utilizando o circuito RC. Como a gente viu no circuito RL, nós estávamos pegando a tensão sobre o resistor. No circuito RC, eu vou estar pegando agora a tensão de saída sobre o capacitor e vou achar a nossa função de transferência desse circuito. Então, vai ser V0 sobre Vin é igual a 1 sobre SC, que eu vou estar passando esse circuito aqui para o domínio da frequência, dividido por 1 sobre SC mais RL. É um divisor de tensão clássico aqui. Eu vou tentar isolar esse S aqui nesse denominador. Vou chegar nessa expressão e vou chegar aqui, minha função de transferência H de S é 1 sobre RC dividido por S mais 1 sobre RC. Seria a nossa função de transferência na frequência complexa. Substituindo S por J ômega, vai ficar aqui H de J ômega é igual a 1 sobre RC dividido por J ômega mais 1 sobre RC. Vejam, pessoal, que o circuito tem o mesmo comportamento. Ele vai deixar passar frequências até uma determinada frequência de corte, que seria essa região aqui. E frequências maiores que essa frequência de corte serão rejeitadas, que são frequências que estão nessa região. O módulo da função transferência é o módulo de H de J ômega. Aplicando o módulo aqui nos dois termos, vamos ter que a função transferência de H de J ômega é 1 sobre RC dividido por raiz de 1 sobre RC elevado ao quadrado mais ômega ao quadrado. O ângulo de fase da função transferência é nosso θ igual a menos tangente a menos 1 de ômega RC. Nós temos aqui o mesmo comportamento do gráfico que a gente tinha no circuito RL. E a nossa frequência de corte, quanto é que vai ser? O mesmo princípio, o módulo de H de J ômega, que é igual a 1 sobre raiz de 2 H máximo, onde nosso H máximo é o módulo de J ômega. Tirando esse valor máximo, ele vai ser máximo onde ômega é igual a 0. Então, ele vai ser 1, o valor máximo dele. E vou aplicar aqui na expressão. Vai ficar 1 sobre raiz de 2, módulo de 1, igual a 1 sobre RC, dividido por raiz quadrada de 1 sobre RC ao quadrado, mais ômega ao quadrado. Exatamente aquilo que nós aplicamos no circuito RL para um filtro passa-baixas. Fazendo alguns passos matemáticos aqui, para a gente isolar a nossa frequência de corte, nós vamos chegar que nossa frequência de corte é 1 sobre RC. Vamos fazer um exemplo aqui. Projetar um filtro passa-baixas RC com frequência de corte igual a 3 kHz. Escolher o valor de R e de C. Então, eu sei que minha frequência de corte é igual a 1 sobre RC. O valor da nossa frequência de corte aqui já foi dado, que foi 3 kHz. E como eu tenho que determinar R e C, eu vou escolher o valor de C. Então, o valor desse capacitor é igual a 1 microfarad, o valor escolhido. E agora eu preciso achar o valor de R. Como eu disse a vocês, uma frequência dada em Hz aqui, nós temos que passar essa frequência para radianos por segundo. Vai ficar 2π 3 vezes 10 a terceira. Nossa frequência de corte é 6π vezes 10 a terceira radiano por segundo. Achando o valor de ωc aqui, eu tenho que ωc é igual a 1 sobre RC, já tenho o valor de C também, só achar o valor de R. Vou substituir todos os valores nessa expressão. Vai ficar 1 sobre 6π 10 a terceira, que multiplica 10 a menos 6. Vou achar que o valor de R é igual a 53,05 ohms. De modo geral, nós temos aqui um filtro passa-baixas RL, onde eu vou ter a tensão sendo analisada em cima do resistor. Um circuito RC, onde eu tenho a tensão analisada em cima do capacitor. Para o circuito RL, nós temos essa expressão aqui, da função de transferência, que é R sobre L dividido por S mais RL. Já para o circuito RC, nossa função de transferência é 1 sobre RC dividido por S mais 1 sobre RC. A frequência de corte para o circuito RL é R sobre L. E para o circuito RC é igual a 1 sobre RC. Mas vejam, pessoal, que a nossa função de transferência ela tem a mesma expressão para o circuito RL e para o circuito RC.
que é igual a quem? É H de J ômega, que é igual a ômega C sobre S mais ômega C. Se a gente observar aqui, ó, nossa frequência de corte para o circuito RL é R sobre L. E para o nosso circuito RC é quanto? É 1 sobre RC. Se a gente observar, a gente vai ver que tanto no circuito RL como no circuito RC, nós vamos ter essa mesma configuração, que é a frequência de corte sobre S mais a frequência de corte, que seria R sobre L dividido por S mais RL no circuito RL, e no circuito RC é 1 sobre RC dividido por S mais 1 sobre RC. Então vejam que para ambos os circuitos, a função de transferência possui a mesma característica. Ele seria o oposto de um filtro passa-baixa. Significa que frequências abaixo de uma determinada frequência de corte elas serão rejeitadas pelo circuito e frequências acima daquela frequência de corte serão aceitas pelos circuitos, certo? Então nós vamos utilizar os mesmos circuitos RL e RC. A diferença agora é que no nosso circuito RL, ao invés de analisar a tensão sobre o resistor, nós vamos analisar agora a tensão de saída sobre o indutor e vamos achar a função de transferência. A função de transferência é V0 sobre Vin. Vou fazer esse divisor de tensão, que é SL sobre SL mais R. Vou chegar nessa expressão V0 sobre Vin, que é igual a S sobre S mais RL. E H de J ômega é S sobre J ômega mais RL. Esse aqui é o gráfico do filtro passa alta, onde nós temos o quê? Uma frequência de corte, onde frequências abaixo dessa frequência de corte aqui, que estão nessa região, serão rejeitadas, e frequências acima dessa frequência de corte serão aceitas pelo circuito. Vamos achar o módulo da função de transferência, vamos aplicar o módulo, vamos achar que o módulo é ômega sobre raiz quadrada de R sobre L ao quadrado mais ômega ao quadrado. Vejam, pessoal, que esse módulo aqui, ó, esse J, mais uma vez, ele não entra para o módulo, certo? Nem esse J aqui. Só vou pegar os termos reais e imaginários. Nesse caso, o termo imaginário aqui é ômega e no denominador, a parte real é R sobre L e a parte imaginária seria ômega. Vou chegar a essa expressão. O ângulo de fase da função de transferência é nosso θ, que é igual a 90 menos tangente a menos 1 de ômega L sobre R. Aqui tem um gráfico, comportamento da nossa função de transferência. Vou ter uma frequência de corte, como falei. Frequências abaixo dessa frequência de corte são rejeitadas, são frequências que estão nessa região. E frequências acima da frequência de corte serão aceitas. Então vejam que a partir desse ponto aqui, eu já tenho frequências que passam pelo circuito. E o nosso ângulo, ele vai partir de 90 graus e vai até zero. A frequência de corte, como nós já vimos, é 1 sobre raiz quadrada de H máximo. Nosso H máximo, mais uma vez aqui, ele é igual a 1. Onde ele é máximo aqui, pessoal, onde é o nosso J aqui, nosso ômega é infinito, né? Quando é igual a zero não, tá? É quando esse ômega aqui é igual a infinito. Vou substituir os valores, fazer algumas manipulações matemáticas e achar que minha frequência de corte é igual a R sobre L. Já adiantando aqui, ó, um detalhe bem importante, pessoal. Vejam que no circuito RL para filtros passa-baixa, a frequência de corte também era a relação R sobre L. Já era de se esperar, né? Porque se nós prestarmos atenção, se analisarmos um sinal de saída em cima do resistor, nós vamos ter um filtro passa-baixa. Onde é que estão essas outras frequências que foram rejeitadas no filtro passa-baixa, que são frequências maiores que a frequência de corte? Obviamente, elas vão se encontrar em cima do indutor. Logo, se eu analiso a tensão de saída agora em cima do indutor, esse filtro aqui ele passa a se comportar como um filtro passa-alta, que serão as frequências que serão aceitas acima da frequência de corte. E, obviamente, se eu tenho o mesmo circuito, já era de se esperar que a frequência de corte para esse circuito fosse igual à mesma expressão R sobre L. Então, isso significa que para um circuito RL, se eu analiso a tensão sobre o resistor, eu vou ter um filtro passa-baixa, e se eu analiso a tensão sobre o indutor, eu vou ter um filtro passa-alta. Já usando o mesmo raciocínio que a gente acabou de ver para um circuito RL, nós vamos aplicar para um circuito RC em série. Agora, a diferença é que no filtro passa-alta,
nós vamos analisar a tensão sobre o resistor. A função de transferência vai ser V0 sobre Vin, que é igual a R dividido por 1 sobre SC mais R. A gente vai isolar esse S daqui. Vou chegar aqui à expressão da relação V0 sobre Vin, é S dividido por S mais 1 sobre RC, que seria a nossa função de transferência. E H de J ômega é S dividido por J ômega mais 1 sobre RC. O comportamento gráfico é idêntico para o circuito RL. O módulo da função de transferência utiliza o mesmo princípio. Nós vamos ver que é ômega sobre raiz quadrada de 1 dividido por RC ao quadrado mais ômega ao quadrado. O ângulo de fase da função de transferência é 90 menos tangente a menos 1 de ômega L sobre R. O gráfico aqui, ó, em relação ao circuito RL, tem o mesmo comportamento. A frequência de corte, que é 1 sobre raiz quadrada de H máximo, onde o nosso ômega aqui é infinito, vai dar igual a 1, tá? Não é 0, vai dar igual a 1 aqui. Vou fazer a substituição, vou achar que a nossa frequência de corte é igual a 1 dividido por RC. Fazendo o mesmo paralelo que nós fizemos para o circuito RL, agora nós vamos fazer para o circuito RC e a gente consegue identificar que a frequência de corte para ambos os circuitos é 1 sobre RC, que já era de se esperar também. A diferença é que no circuito RC, para um filtro passa baixa, a gente analisa a tensão sobre o capacitor e para um filtro passa alta, a gente analisa a tensão para um resistor. É obviamente que um é complementar o outro. Se para um filtro passa alta, a análise é em cima do resistor, as frequências abaixo da frequência de corte aqui vão estar presentes sobre o capacitor. De modo geral, nós podemos fazer a mesma análise para os circuitos RL e RC passa altas. Nós vamos ter essa função de transferência aqui, que tem a característica de ser S sobre S mais RL, onde a frequência de corte é R sobre L, para o circuito RL. Para o circuito RC, é S dividido por S mais 1 sobre RC. Podem ver que a função de transferência para ambos os circuitos tem a mesma característica, que é S dividido por S mais a frequência de corte, ômega-C. Para o circuito RL é R sobre L e para o circuito RC é 1 sobre RC. Então vejam que independente do circuito utilizado, se é um circuito RC ou um circuito RL, para um filtro passa alta, a função de transferência tem sempre a mesma característica, que é quem? É S sobre S mais a frequência de corte. E aí nós temos os filtros passa-faixa, que é a junção do filtro passa alta mais um filtro passa baixa, que significa o quê? Que eu vou estar passando frequências pré-determinadas entre uma frequência mínima e uma frequência máxima. Então, vamos supor que eu tenho uma frequência mínima, que é f de L, e uma frequência máxima, que é f de H aqui. E no nosso filtro, frequências abaixo da frequência mínima elas serão rejeitadas e frequências acima da frequência máxima elas também serão rejeitadas. E apenas as frequências que estão entre essas duas frequências irão passar pelo filtro. Então, por isso que a gente chama esse filtro de filtro passa-faixa. Nesse caso, nós temos duas frequências de corte, né? Que seria a frequência mais baixa e a frequência mais alta. A frequência mais baixa proveniente de um filtro passa alta e a frequência mais alta proveniente de um filtro passa baixa. Para termos o nosso filtro passa faixa, nós temos um circuito RLC em série. E aí nós vamos analisar a tensão sobre o resistor. Então a função de transferência vai ser igual a R dividido por SL mais 1 sobre SC mais R. Vamos fazer algumas manipulações matemáticas aqui e a gente vai achar que a função de transferência vai ser igual a R dividido por S, que multiplica S, dividido por S ao quadrado mais R sobre L, que multiplica S, mais 1 sobre LC. Vamos ter a mesma característica aqui para a função de transferência com a resposta em frequência fazendo S igual a J ômega. O módulo da função de transferência vai ser quem? Vai ser ômega, que multiplica R sobre L, dividido por quem? Por raiz quadrada de 1 sobre LC menos ômega ao quadrado,
tudo isso elevado ao quadrado, mais ômega R sobre L elevado ao quadrado. Ok? Vejam que essa parcela aqui é a parcela real desse termo, e essa parcela daqui é a parcela imaginária daquela parte da expressão. Então vejam que nós vamos ter a frequência de corte 1, frequência de corte 2, as frequências que nós queremos estão dentro entre essas duas frequências. Nesse gráfico aqui, nós temos o que seria um filtro ideal, que seria frequências abaixo da frequência de corte estariam totalmente zeradas, e quando chegasse na frequência de corte abrisse, para frequências passassem, né? E quando chegasse na frequência de corte mais alta, fechassem literalmente e todos os sinais acima fossem zero. Porém, a gente sabe que o real não tem esse comportamento. O real vai ter esse comportamento aqui. Sinais abaixo da frequência de corte 1 serão atenuados até chegar à frequência de corte 1, que tem 70% do valor máximo, né? Serão liberados, vão passar. Quando chegar na frequência de corte 2, esses sinais já terão também 70% do valor máximo, e a partir daí serão atenuados. O ângulo da fase da função de transferência é 90 menos tangente a menos 1 de ômega sobre RL sobre 1 sobre LC menos ômega ao quadrado. Frequência de ressonância ou frequência central é um ômega zero, onde é a frequência na qual a função é puramente real, onde meu J ômega 0 L mais 1 sobre J ômega 0 C é igual a zero. Então, meu ômega 0 é igual a raiz de 1 sobre LC. Então, vejam, pessoal, eu tenho um gráfico aqui, tenho a frequência de corte 1, a frequência de corte 2, e eu vou ter a frequência central. A frequência central, pessoal, não está localizada exatamente no centro entre a frequência de corte 1 e a frequência de corte 2. Vejam que nessa função de transferência aqui, nesse filtro, olha o comportamento. Eu vou ter uma frequência de corte 1 aqui, ela vai chegar no seu máximo da função, que onde nesse máximo é exatamente onde possui a nossa frequência central, vai decair, chegar na nossa frequência de corte 2 e aí vai atenuar os sinais. Vejam que a diferença da frequência de corte 1 até a frequência central é menor do que a distância entre a frequência central e a frequência de corte 2. Então, não acho que pelo fato da frequência ômega 0 ser chamada de frequência central, não significa que ela está exatamente espaçada entre a frequência de corte 1 e a frequência de corte 2. Para determinarmos a nossa frequência de corte, vamos aplicar o mesmo conceito de 1 sobre a raiz de 2H máximo, né? Onde o nosso H máximo é o valor onde a nossa função de transferência está na frequência central, como eu acabei de falar. Eu vou substituir no módulo da função de transferência nosso ômega por ômega 0. Vamos achar que nosso H máximo ele vai dar igual a 1. Vou fazer a substituição dos valores, fazer alguns passos matemáticos. Vou achar nosso ômega c, uma função quadrada, então vou ter dois valores. Então, nossa frequência de corte 1 é igual a menos R dividido por 2L mais raiz quadrada de R sobre 2L ao quadrado mais 1 sobre LC. E a frequência de corte 2 é exatamente igual à frequência de corte 1, o que difere esse sinal negativo aqui. E a nossa frequência central pode ser determinada como sendo a raiz quadrada de ômega C1 mais ômega C2. Então vejam que, como eu falei aqui, a frequência central ela não está localizada exatamente no centro entre as duas frequências de corte. Banda passante, que seria nosso beta, é a diferença entre as duas frequências de corte. Então, a nossa banda passante é a diferença entre a minha frequência de corte maior, que é ômega C2, menos ômega C1. Substituindo os valores das frequências de corte, eu vou achar que meu beta é igual a R sobre L. O fator de qualidade, que é o nível de estreitamento da curva de ressonância. Aqui nós temos diferentes gráficos e diferentes estreitamentos. Quanto menor esse valor Q, que é o fator de qualidade, mais estreito será o nosso filtro. E quanto maior o fator de qualidade, menor vai ser a seletividade das frequências. Nosso fator de qualidade aqui é a nossa frequência central sobre o nosso beta.
fazendo a substituição dos valores, nós vamos ter que o nosso fator de qualidade é igual a raiz de L sobre CR². Relação de banda passante mais fator de qualidade. A nossa banda passante são as frequências que estão internas às duas frequências de corte, né? Entretanto, o nosso fator de qualidade aqui vai determinar se nós temos uma boa seletividade, uma maior seletividade ou uma menor seletividade. Vamos fazer um exemplo. Projetar um equalizador, um amplificador de áudio que permite escolher diferentes valores de amplificação para diferentes faixas de frequência, usando o circuito RLC em série, que transmite apenas frequências entre 1 kHz e 10 kHz. Então, nós já temos de cara aí nossas duas frequências de corte, 1 kHz e 10 kHz. Vamos passar essas frequências em Hz para radianos por segundo. Formando isso, nós vamos ter que escolher um valor de R, de L ou de C. No nosso caso aqui, eu escolhi o valor de C. Então, escolhendo o valor de C, é igual a 1 microfarad, nós vamos conseguir agora determinar o valor de R e de L. Vejam, pessoal, que esses circuitos aí, tanto os passa-baixas, passa-alta e passa-faixa, sempre um dos componentes nós temos que determinar previamente. Se não for dado pela questão, a gente vai escolher esse valor. Para achar a nossa frequência central, nós vamos fazer a raiz quadrada, né, da frequência de corte 1 mais a frequência de corte 2. Nós vamos achar que nossa frequência central é 19.869,19 radianos por segundo. Com o valor da nossa frequência central, nós podemos determinar o valor de L, já que a gente conhece o valor de C. L é igual a 1 sobre ω0² vezes C. Nosso L é 2,53 mH. Agora falta achar o nosso R. Eu sei que nossa largura de faixa é a frequência de corte 2 menos a frequência de corte 1. Vou subtrair uma frequência da outra. Vou achar que nosso beta é de 56.548 radianos por segundo. Nosso fator de qualidade é o Q igual a ω0 sobre beta. Vou substituir. Nosso fator de qualidade é 0,3514. Não tem dimensão. E eu sei que o nosso fator de qualidade é raiz quadrada de L sobre CR². Vou substituir. Vou achar que meu R é igual a 143,24. Para achar esse R, pessoal, a gente também poderia usar a fórmula da frequência de corte que foi dada também. Seria outro passo. Mas aqui a gente pode ver que nós achamos outros fatores do nosso filtro. E um filtro rejeita faixa. É exatamente a junção de um filtro passa-baixa mais um filtro passa-alta. Diferente do passa-faixa, que as frequências passavam entre as frequências de corte, no rejeita faixa, as frequências que estão entre as frequências de corte elas não vão passar pelo filtro. Então, frequências menores que a primeira frequência de corte elas vão passar pelo filtro. E frequências maiores que a segunda frequência de corte também vão passar pelo circuito. E frequências entre essas duas frequências de corte elas serão rejeitadas. O circuito é o mesmo, é o circuito RLC. Agora, diferente do passa-faixa, eu vou analisar a tensão sobre os componentes C e L. Utilizando o mesmo raciocínio dos circuitos RC e RL para filtro passa-alto e filtro passa-baixo, se para o filtro passa-faixa a gente estava analisando a tensão sobre o resistor e a gente conseguiu determinar um filtro passa-faixa, significa que as frequências rejeitadas daquele circuito teriam que estar obrigatoriamente sobre os componentes C e L. Que é o que a gente vai fazer aqui agora, é fazer a análise do circuito agora, levando em consideração a tensão analisada em cima do componente do capacitor e do indutor. Vamos achar a função transferência. A função transferência é V0 sobre Vin. Nós vamos ter essa característica aqui. A função transferência é S² mais 1 sobre LC, dividido por S² mais R sobre LS, mais 1 sobre LC. A resposta de frequência aqui, substituindo nosso S por Jω, vai ser 1 sobre LC menos ω² sobre Jω R sobre L menos ω² mais 1 sobre LC. O módulo da função transferência, é só a gente aplicar o módulo, né? Nós vamos ter essa expressão, que o módulo da função transferência é 1 sobre LC menos ω² dividido por raiz quadrada de 1 sobre LC menos ω²,
elevado ao quadrado, mais ômega, que multiplica R sobre L, tudo isso ao quadrado. O ângulo da função de transferência vai ser 90 menos tangente a menos 1 de ômega R sobre L, dividido por 1 sobre LC menos ômega ao quadrado. Analisando aqui, pessoal, o gráfico, vejam que até a frequência de corte, essas frequências aqui serão aceitas, a frequência de corte 1, e frequências acima da frequência de corte 2, elas também serão aceitas. E frequências entre as frequências de corte serão rejeitadas, que estão aqui nessa região. Esse aqui é o gráfico do nosso ângulo, ele vai ser de 0 até menos 90, para a região do filtro passa baixa, né? E de 90 até 0 para a região do filtro passa alta. Frequência central, nós vimos anteriormente no circuito passa faixa. Como já era de se esperar, ômega 0 é igual a raiz de 1 sobre LC. O primeiro que a gente está vendo é a nossa frequência central. As frequências de cortes têm exatamente o mesmo valor da frequência de corte do filtro passa faixa. Eles não mudam. Para a banda rejeitada, que é o nosso beta, que é a diferença entre as duas frequências de corte, o valor também é igual, o nosso beta é R sobre L. O fator de qualidade, que é o nosso Q, que é igual à nossa frequência central sobre o nosso beta, né? Vai ser igual a raiz quadrada de L sobre CR quadrado, já era de se esperar. Os termos como fator de qualidade, frequência central, frequência de corte 1, frequência de corte 2, largura de banda, todos esses têm a mesma característica, tanto para um filtro passa-faixa, como para um filtro rejeita-faixa. A diferença é que, para um filtro passa-faixa, está analisando frequências que vão estar sendo passadas entre a frequência de corte 1 e a frequência de corte 2, e no rejeita-faixa, são frequências que estão sendo analisadas abaixo da frequência de corte 1 e acima da frequência de corte 2. Vamos fazer um exemplo. Um filtro de banda de rejeição baseado em um circuito RLC em série tem uma banda rejeitada de 250 Hz e uma frequência central de 750 Hz. O valor do capacitor é de 100 nanofarad. Calcula os valores de R, L, frequência de corte 1, 2 e nosso fator de qualidade. Nosso beta é 250, que é a nossa banda rejeitada, né? A largura de faixa. Nossa frequência central 750 Hz e nosso capacitor 100 nanofarad. Nosso fator de qualidade é ômega 0 sobre beta. Como, pessoal, nosso ômega 0 e o nosso beta estão em Hz, eu posso dividir 750 por 250. Não preciso passar aqui para radianos por segundo. Por quê? Porque eu vou aplicar 2π a esse termo e aplicar 2π a esse outro termo aqui. No final das contas, não vou estar alterando em nada esses termos, já que eu vou estar dividindo um pelo outro. Então, eu posso dividir direto aqui 750 Hz por 250 Hz. Se eu tivesse uma frequência central aqui dado em radianos por segundo, aí sim eu teria que transformar nosso beta aqui em radianos por segundo, para estar correto a nossa expressão. Então, nosso fator de qualidade aqui é igual a 3. Nossa frequência central é igual a raiz de 1 sobre LC. Vou achar nosso L, isolando todo mundo. Substituir os valores. Vai ficar 1 sobre 2π 750 ao quadrado. Então, vejam, pessoal, que aqui, ó, já na nossa frequência central aqui, eu já tenho que transformar essa frequência central para radianos por segundo. Não posso usar em Hz. Então, vai ficar 2π 750 elevado ao quadrado, vezes 10 aqui, pessoal, elevado a menos 7, tá? Que é o valor do nosso capacitor. Então, vai ficar 450 mH. Nosso beta é igual a R sobre L. Vou substituir. R é igual a 2π 250 vezes 450 vezes 10 a menos 3. Nosso R é 707 ohms. Achar a frequência de corte 1, só substituir os valores de R, L e C. Nossa frequência de corte 1 é 3.992 radianos por segundo. E a frequência de corte 2 é 5.562,8 radianos por segundo. Importante, pessoal, veja que é dado em radianos por segundo e não dado em hertz, tá? Então, aqui achamos todos os termos que a nossa questão pedia. Frequência de corte 2, frequência de corte 1, valor de R, valor de L, nosso fator de qualidade, e já era dado a largura de faixa, a frequência central e o nosso capacitor. Fica como tarefa para vocês responder a lista de exercícios de filtros passivos, que já está disponível.
Bons estudos e até a próxima.